Oi, pessoal, como você está? E aí, pessoalzinho do oitavo ano, animados, né? E essa pequena videoaula aqui é para relembrar tudo que a gente aprendeu até agora, nessa semana, tá? Todos os conteúdos que eu vou passar aqui, os exemplos, foram retirados diretamente do livro, então não se preocupe, nenhuma lista está fora nenhuma atividade ou exemplo foi retirado fora do livro, tá? Então, é bom que a gente tenha ciência que o nosso livro é tão bom, né? Ele é tão tem tão detalhadas situações, né, que é sempre bom a gente trabalhar com ele. Então, não se preocupem e vamos verificar que eu vou fazer uma pequena apresentação para vocês, relembrando o conteúdo, tá? Então, vamos lá, então. Vou compartilhar nossa tela aqui com nossa potência. Eita, aqui está. Vamos lá, apresentação. Nessa semana, quando a gente começou, né, que eu conheci vocês, quando eu comecei a dar aula para vocês, a gente estava trabalhando, estudando potência, então é um conteúdo bem fácil, né, que vocês estavam revisando, lembrando que o conteúdo era um conteúdo que vai estar com vocês por todos os anos, até você estar em finalizar os seus estudos no colégio, lá no ensino médio. Dependendo do seu curso que você for estudar, se você fizer uma faculdade, né, uma engenharia, qualquer curso que você for fazer, então você pode pegar esse conteúdo e continuar aprendendo com potências. Então vamos aqui, ó. Primeiro passo, um exemplo bom que está aqui, ó, que eu posso escrever apoia as potências são inúmeras aplicações no cotidiano, os cálculos envolvendo os juros compostos, para quem costuma, se você vai fazer um empréstimo e ele é baseado nessa ideia, são desenvolvidos baseados na potenciação de taxas dos juros. A sua função exponencial também é um exemplo, onde utilizando potências. A noção científica utiliza potência no intuito de representar números muito grandes ou pequenos. É notória a importância das potências no cálculos matemáticos modernos, facilitando e contribuindo na resolução de problemas do cotidiano. Ou seja, potência tem muitas utilidades, um dos mais que a gente conhece é quando a gente tem trabalho com juros compostos, que é um juros que costuma muito ser utilizado em empresas, né? Um exemplo aqui, ó, que é muito legal que eu dei, um capital de 500 foi aplicado a uma taxa de 2% ao mês durante 10 meses, no regime de juro composto. Determine o valor recebido após esse tempo. Então, é um exemplo de situação que a gente pode trabalhar com potência. E um outro exemplo também interessante que eu posso colocar é números quando a gente vai utilizar números muito grandes. A distância entre o Sol e a Terra é de aproximadamente 150 milhões de quilômetros. Esse valor pode ser expresso utilizando a seguinte notação decimal, olha, 1,5 vezes 10 elevado a 8, né? Essa é uma forma que a gente pode simplificar números muito grandes que possuem muitos zeros de uma forma mais simples. Vamos relembrando alguns conceitos que a gente já aprendeu anteriormente, né? Nas seguintes, nós temos a seguinte potência de 2 sobre 3. Vamos identificar aqui, vamos relembrar que o 2 é a nossa base da potência e o 3 é o expoente, é ele que vai nos dizer quantas vezes nós vamos repetir a nossa base na multiplicação. Lembrando, multiplicação, não soma, não divisão, é multiplicação. E como que vamos resolver uma continha básica, né? Que a gente pode imaginar nessa situação. Olha, eu tenho 2 elevado a 3, então vou repetir meu 2 3 vezes. Então, vou repetir ele 2 vezes, 3 vezes, não 4, né? Porque não é um expoente 4. Então, eu vou colocar aqui, ó, um apontador a laser aqui legalzinho para vocês, ó. Bem aqui, ó, 3 aqui, eu tenho o número, o 2 uma vez, 2 duas vezes e o 2 três vezes. Resultado vai ser 8. Por que 8? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Também temos, ó, mais um exemplo de forma mais detalhada, né, que está no nosso livro. Tem o expoente, 3 elevado a 5. Eu vou repetir meu 3 aqui 5 vezes e o resultado vai ser no final 243. Aqui, o resultado da potenciação pode ser chamado de potência, né? A gente fala isso da potência, 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 mas praticamente, quando a gente fala de potência, estamos falando do resultado. A base é o fator se repete na multiplicação, o expoente indica quantas vezes esse fator se repete, né? Então, eu tenho 5 elevado a 4, eu vou repetir meu 5 4 vezes. 9 elevado a 0 é igual a 1.
4 elevado a 1 é igual a 4, né? E também serve para frações. Olha aí, ó, 2 sobre 3 elevado a 3 é 2 sobre 3 vezes 2 sobre 3 vezes 2 sobre 3. E o resultado vai ser o quê? Ó? 8 sobre 27. E números decimais também, né? 1,1,4 elevado a 2 é igual a 1,96. Lembre-se de que, ó, interessante lembrar essa parte. Todo número elevado ao expoente 1 será o próprio número, né? Porque eu vou repetir ele uma vez. Então, se eu vou repetir ele uma vez, então o resultado vai ser ele próprio. Tem muita diferença que a gente pode trabalhar sobre esse tipo de situação. Outro caso interessante que a gente tem, ó, qualquer número que seja elevado a zero, que ele seja elevado a zero, tem como resultado 1. Então, ou seja, 5, o nosso exemplo aqui, ó, 5 elevado a zero é igual a 1, 13 elevado a zero é igual a 1. Lembrando que é qualquer número, não nulo, ou seja, não pode ser um caso de 0 elevado a zero vai dar 1. Isso não vai acontecer, né? Porque é uma situação, uma das regras da matemática. Nas potências com base na forma fracionária, ou seja, em forma de fração, tanto o número de cima como o número de baixo são elevados ao mesmo expoente. Então, se eu tenho 1 sobre 5 elevado a 2, eu tenho 1 elevado a 2 sobre 5 elevado a 2, que dá 1 sobre 25. É a mesma coisa que ocorreu no nosso terceiro, quarto exemplo, ó, aqui na nossa continha, ó, de 2 sobre 3. É a mesma situação. Eu tenho 4 elevado a 3, 4 sobre 3, desculpa, elevado a 3. Então, é a mesma coisa que eu fiz lá, 4 elevado a 3 sobre 3 elevado a 3, e o resultado vai ser de 64 sobre 27. Sempre detalhando e observando esses detalhes, tá? Então, vamos lá. E quando eu tenho minha base negativa? Até agora, voltando aqui, ó, todas as nossas bases que eu dei o exemplo foram positivas, né? Sempre foram positivas, 5, 4, 9, 1. Mas, e se a minha base for negativa? O que vai depender? Então, tem um exemplo muito legal aqui, ó. É uma potência cuja a base é um número negativo e o expoente é um número, aqui, par. Então, o resultado vai ser sempre positivo, né? Então, se eu tenho uma base negativa e meu expoente é um número par, o resultado, independente de qual seja o número, ele vai ser um resultado positivo. Pode ser menos 7 elevado a 1.002. 1.002 é um número par, então eu sei que o resultado vai ser positivo. Agora, se a minha base for negativa e o meu expoente for ímpar, então a minha base será, meu resultado será sempre negativo. Vamos pensar em um número, menos 25 elevado a menos 31. 31 é um número ímpar, né? Então, se é um número ímpar, eu sei que o resultado final, ao fazer todas as continhas, vai ser um resultado negativo. Então, eu já consigo, não preciso me quebrar a cabeça demais para pensar se o resultado vai ser positivo ou negativo. Basta só lembrar, se o expoente for par, então o meu resultado vai ser positivo. Se o meu expoente for ímpar, então meu resultado vai ser negativo, né? Então, a gente tem que ficar atento, ó. Muito, muito importante essa parte também, ó. Quando a base de uma potência é um número negativo, ele deve ser escrito entre parênteses. Ou seja, olha aqui, ó, eu tenho menos 3 elevado a 2 e tenho menos 3 elevado a 2. Qual que é a diferença principal? Que nesse primeiro exemplo aqui, ó, o que eu estou elevando à potência 2 é tudo que está dentro do parênteses, tanto o 3 como o sinal negativo. Então, por aqui, ó, por isso que eu estou colocando o menos aqui e o menos aqui. E o exemplo de baixo, o que acontece? O exemplo de baixo significa que eu estou levando a minha potência apenas o número 3. O sinal negativo está do lado de fora. Então, ó, eu separo, né? Coloco entre parênteses, vai ficar menos 3 vezes 3. Menos, o sinal de fora, e o resultado vai ser menos 9. No primeiro caso, a base é menos 3, né? No segundo caso, a base é apenas 3. Portanto, as potências possuem um resultado diferente. Fiquem atentos sempre a isso, tá? Potência, resultado, ó,
A base tem que, se você quiser pegar uma potência, tem que estar sempre entre parênteses. Se não tiver, você vai elevar a potência a apenas um número. O sinal fica do lado de fora. Eu tenho um expoente negativo. Quando eu tenho um expoente negativo, o que o exercício me fala? O exemplo fala. Eu vou inverter a minha base. Então, eu tenho o 5 sobre 2 aqui. Ó. 5 sobre 2 é 25. E 5 elevado a menos 2. Então, eu inverti, peguei o meu 5, que se ele estava no número de baixo, não, opa, se ele estava no número de cima, na parte de cima, ele foi para parar do lado de baixo. E o número 1, que estaria do lado de baixo, que ninguém se importa com ele, né? Porque ele não é necessário, ele vai parar do lado de cima. Então, ó, eles invertem a posição. É como se eu fosse 5 sobre 1. Se eu tiver um expoente negativo, eles vão trocar de posição. Opa. Vale o mesmo para quando eu tenho aqui, ó, dentro do parênteses, né? Não vai mudar nenhum valor, ó. Inverti menos 3 elevado a menos 2. Então, não acontece nada. Eu vou só inverter as posições, para ficar mais fácil da gente lembrar. Sempre que temos um expoente negativo, o processo será inverter a base, assim um expoente perde o sinal negativo. Outros exemplos interlegais que eu coloquei aqui, ó, 2 elevado a menos 3, que o livro utilizou, é claro, né? Então, eu inverti, o 2 estava em cima, ele foi para baixo, e o 3 aqui, o 3 está levando a potência do 2, ó. Então, vai ficar 1 sobre 8. Menos 4 elevado a menos 3. Olha aqui, inverti a base, o 4 está em cima, ele foi parar para de baixo, e eu tenho aqui, ó, o interessante aqui, mais legal, é o que? Quando eu tenho duas frações, o que significa isso? Quando eu tenho duas frações, eu vou em apenas inverter a posição. O 3 está do lado de baixo, vai para cima, e o 2 está em cima, vai para baixo. E eu só preciso fazer a potência, a continha de potência. Ó, 3 vezes 3, 9. 2 vezes 2, 4. É sempre ficando atento a esse resultado. Opa, posso ter. Potência, propriedade das potências. Quando eu estou multiplicando duas potências que possuem a mesma base, então eu vou apenas somar os meus expoentes. Eu tenho 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 5. Ó. O 2 está sendo repetido quantas vezes? 3 vezes aqui, não é? Então, eu vou repetir. 1, 2, 3. Vezes, que é o nosso vezes aqui, né? O 2 que está sendo elevado a 5. Então, eu vou repetir ele, ó, 5 vezes. Então, se eu contar a quantidade de 2 que eu tenho aqui, o resultado vai ser 8. E eu sei que 3 mais 5 também é 8, né? Então, esse é o tipo de continha. Professor, vai ter situação que eu preciso resolver? Não. Você só vai precisar colocar esse resultado aqui, ó, que tal? 2 sobre 8. Temos outro caso interessante. 2 sobre 3, 2 sobre 3 elevado a vezes... Opa! 2 sobre 3 elevado ao quadrado, vezes 2 sobre 3 elevado ao cubo, ou ao 3. Repetir aqui, ó, 2 sobre 3 duas vezes, repetir 2 sobre 3 três vezes, 2 mais 3, 5, né? Então, o resultado vai ser 5. Opa, obrigado. Meu celular aqui. Segunda propriedade é uma divisão, ou seja, se na multiplicação a gente soma, né? Na divisão é o contrário, né? A gente subtrai. Então, se eu tenho aqui, ó, a situação 4 elevado a 7 dividido por 4 elevado a 4, eu vou cortando meus 4 aqui e vou verificar apenas quantos 4 sobraram. Então, eu tenho 3 aqui, então 4. 7 menos 4, o resultado foi 3. O mesmo vale aqui, ó. Eu nem vou olhar essa parte continuada aqui, ó. Vou só olhar aqui, ó. 1,3 elevado a 5 dividido sobre 1,3 elevado a 3. 5 menos 3 vai dar 2. Olha o resultado final aqui, ó. 1 sobre 3 elevado a 2. Então, acho que esse é por hoje só, né, tá, gente? Foi o que a gente estudou durante a semana. Fiquem atentos, tá? Que a partir da próxima semana vai continuar nossas atividades. Em caso de dúvida, é só perguntar ou falar com a coordenação que eles repassam a sua dúvida, tá? Um bom aproveito. A gente se vê na sala de aula. Tchau, tchau.